Quero cumprimentar toda a igreja com a paz do Senhor Jesus. Amém? Vamos curvar a nossa cabeça, então, por uns segundinhos e vamos falar mais uma vez com o Senhor. Peça para que o Senhor fale com você, porque de mim eu não tenho nada para falar, né? Tenho a palavra do Senhor que nós estudamos. Mas se você pedir aí, eu creio que Ele vai ouvir e do nada alguma coisa pode passar aqui na minha mente e o Senhor pode falar com você. Amém? Senhor, meu Deus, meu Pai, para a Tua glória, Senhor, é que estamos aqui, Senhor. Jamais estaríamos, Senhor, nessa rua, nesse local, ó Deus, se não fosse pelo Senhor, Senhor Deus vivo, né? Para ministrar a Tua palavra, para adorar ao Senhor, para servir ao Senhor. E nós te agradecemos, meu Deus, meu Pai, por essa oportunidade que temos, Senhor, meu Deus, que conhecemos tanto o Senhor, né? De andarmos nos caminhos do Senhor e na palavra do Senhor. Peço que o Senhor possa me usar conforme o Senhor quiser, ó Deus, mediante, Senhor Jesus, de tudo aquilo que eu já estudei para trazer para a igreja, que o Teu Espírito Santo possa estar aqui comigo, me lembrando e me ajudando, e assim, da forma como eu falar, traduzindo aos ouvidos das pessoas que estão sentadas aqui, conforme a Tua vontade e conforme o Teu querer, ó Deus, em nome de Jesus. Amém, igreja? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, no capítulo 7 e no versículo 24. Mateus, capítulo 7, no versículo 24 até o 28. Então, né, lá no versículo 24 começa a palavra do Senhor Jesus, né? Ele fazendo uma comparação entre duas pessoas, entre duas casas, entre dois tipos de terreno, que fala assim: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, vou comparar ao homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e ela não caiu, porque ela estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, vou comparar a um homem insensato que construiu a sua casa sobre areia. E desceu a chuva, e correram os rios, e sopraram os ventos, e combateram contra aquela casa, e caiu, e foi grande a sua queda. Amém, igreja? Então, nesses pequenos versículos que a gente, né, acabou de acompanhar a leitura, Jesus estava fazendo uma comparação entre dois homens, né? Entre duas pessoas. Uma pessoa insensata, não prudente, não sábia, e podemos dizer assim, não obediente, e até mesmo, quem sabe, a um falso cristão, né? A um falso crente. E aí, por outro lado, Jesus fala de uma pessoa que chama ela, né, de sábio, chama ela de prudente, e dá, né, nós lendo a palavra, a gente mesmo pode dar o título de um verdadeiro cristão, aquele que está firmado no Senhor. Esse aqui, né, ele poderíamos até dar como exemplo, né, ele chega num lugar para construir, e poderíamos usar o exemplo da própria praia, né? Ele olha aquele terreno plano, nivelado, né? Como ele quer algo facilitado e ele não quer trabalho, ele vê ali uma grande oportunidade, né? E porque também ele não quer gastar com alicerce. Então, ele decide que ali ele vai construir a sua casa. E também porque, né, como eu falei, ele quer algo facilitado, ele tem pressa, né? E ele também não quer gastar com um alicerce, não quer que pegar o projeto, a construção dele, para fazer se adaptar àquele terreno, mas ele quer que o terreno se adapte à construção e ao projeto dele. Aí, Jesus fala do outro homem, né? Que é um homem prudente, né? Que é um homem sábio, que ele quer construir uma casa, mas ele quer algo que seja permanente, ele quer algo que tenha segurança, ele quer algo que seja duradouro. Então ele examina os terrenos e ele encontra um lugar, né? Ele encontra uma rocha, ele vê que a rocha
né? Ela não é nivelada, né? Ela não é tão plana, né? Às vezes as rochas elas são até pontudas. Contudo, né? Ele avalia, ele observa e ele vê que ele vai gastar muito para construir a sua casa, né? Sobre a rocha, porque ele começa a observar, ele começa a estudar a rocha e ele percebe que a rocha não tem condição de se adaptar à construção dele, ao projeto dele. Que é ele que vai ter que pegar a construção dele, o projeto, e ele vai ter que adequar segundo a rocha. E aí nós vemos o resto da história, onde Jesus fala que então, né, um construiu segundo o seu jeito e o outro segundo o jeito de Jesus. E aí veio problema de cima, veio problema de baixo, porque as chuvas vieram de cima, os transbordares dos rios veio de baixo, o vento que pega ao meio, que corta para cá, que corta para lá, e nós acabamos de ler que aquele que estava, a casa que estava firmada sobre a rocha, ela permaneceu, ela ficou. E aquele que estava construído segundo como ele desejou, segundo como ele quis, com pressa, facilitado, não quis pagar o preço de certas coisas, viu a sua casa cair, né? E Jesus também mostra para nós, igreja, que independente, muitas pessoas podem dizer assim, tá, mas você está na igreja, e você está passando por isso, você está com esse problema. Mas a nossa garantia é, porque Jesus disse que a água da chuva veio tanto para a casa que foi construída sobre a areia, e veio também sobre a casa que foi construída sobre a rocha. Mas a que estava na rocha ficou em pé. E muitas vezes as pessoas dizem, mas você está na igreja e você está passando por isso. Pois saiba que temos uma garantia na palavra do Senhor. Estamos dia após dia construindo a nossa casa sobre a rocha. E a Bíblia diz que os problemas, aquela chuva, ela veio com força, ela veio com ímpeto, igreja, sobre aquelas casas. E ímpeto quer dizer com violência. E quando Jesus se refere a essa casa, ele não está se referindo à nossa casa construída onde eu e você moramos. Contudo, sabemos que temos que ter prudência com as nossas casas. Mas Jesus estava se referindo à tua alma, ao teu corpo, ao teu espírito e ao meu também. E quando Jesus fala que a chuva veio de cima, que veio a água de baixo, que soprou os ventos, Jesus quis dizer assim, que nós é que temos que ser construídos sobre a rocha, porque vão vir problemas, igreja, independente de nós estarmos na rocha ou não, vai a diferença. Malaquias diz assim, e mais uma vez, vereis a diferença entre o que serve e aquele que não serve a Deus. Aleluia, glória a Deus. No final, vão pegar o resultado. No final, vão pegar a conclusão daquilo que, aonde você está. Mas nós não podemos mentir para nós mesmos, né? O irmão de Jesus, agora me fugiu o nome, ele disse assim, em um dos versículos, não enganem a vós mesmos, examinais se vocês estão mesmo na rocha, se vocês estão mesmo na palavra. Não precisa nós pensarmos no que os outros vão pensar, mas vamos investigar a nós mesmos, se nós estamos firmados em Cristo, se nós estamos firmados na palavra. E aí Jesus quis dizer que vai vir, independente, que vai soprar com ímpeto, os problemas vão vir contra as nossas vidas com violência, igreja. Então esteja preparado, esteja firme, vai vir com força. Mas lá em Isaías, no capítulo 32, no versículo 2, as pessoas podem perguntar, quem é essa rocha? Né? Sobre quem estão falando em Mateus, no capítulo 7, né? No versículo 32, sobre quem estão falando. E o livro de Isaías, no capítulo 32, versículo 2, eu gosto bastante desse versículo, ele já apontava lá atrás quem seria essa rocha. Olha só o que diz lá, Isaías 32, versículo 2, o irmão Luiz já colocou ali, ele diz assim, e será aquele varão, para quem não conhece a palavra varão, significa um homem, e será aquele homem como um esconderijo contra o vento, e como um refúgio contra a tempestade, e como ribeiros de águas em lugares secos, e como sombra de uma grande rocha em terra sedente. Oi, igreja, eu não sei se vocês conseguiram entender espiritualmente tudo o que está dizendo aqui, ó, mas esse vento que vem, que balança, né? Essa tempestade que cai de cima, né? Essa terra seca, tudo isso Jesus
está se referindo ao quê? Aos problemas, às dificuldades que vai vir e que vai bater. Mas aquele que está em Cristo, que está em Jesus, e mais uma vez eu volto a dizer, não é estar somente dentro da igreja, estar dentro de uma congregação, mas é estar em Cristo. Aquele que estiver em Cristo, irmãos, ele vai ter esse refúgio contra a tempestade, ele vai ter esse esconderijo contra o vento. E eu vou dar um exemplo de hoje. Hoje foi um dia, né, quando eu voltei para casa, Deus me trouxe o seu entendimento que eu podia falar sobre a igreja enquanto eu dava mais uma examinada na palavra. Hoje estava um dia quente, poderíamos dizer, não reclamando, mas terrível de calor mesmo, né? E irmãos, quem não procurou uma sombra hoje para se abrigar? E sabe o que o Senhor trouxe ao meu coração, igreja? Que há muitas pessoas por aí numa estufa, né? Naquele calor quente, dos problemas, das dificuldades, das coisas mais terríveis que a vida pode proporcionar nessa terra. No mundo tereis aflições, as aflições que nós teremos no mundo, mas aquele que está em Cristo Jesus, a rocha fica do lado dele e ele consegue sentir um frescor, ele consegue sentir respiros sobre a sua cara, sobre a sua face, ele consegue dormir em paz, ele não vai perder horas de sono, porque a rocha, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, lembra de Salmos 91? Se naquela época existisse ar-condicionado, talvez hoje nas escrituras estaria escrito: e será como um ar-condicionado quando as temperaturas na tua vida chegar a 38, a 40 graus, ele vai soprar, porque enquanto você trabalhava, enquanto você servia a ele registrou tudo. E aí chegou o dia de você encarar o problema, de você ser provado, de você ser testado. E aí vem a sombra do Onipotente nos ajudando a passar pela prova, nos ajudando a enfrentar e sairmos aprovados. Por isso que eu quero dizer para você, vale a pena você deixar a tua casa, vale a pena você estar na presença de Deus, eu digo, aos cultos, e claro, consequentemente em casa também, buscando e orando, mas vale a pena a tua assiduidade na casa do Senhor, porque se o Senhor não vier com a sombra dele, porque às vezes lá dentro da nossa casa não terá ninguém, então o Senhor vai se manifestar lá como sombra, como palavra, como alguma coisa, um louvor, é uma palavra, é algo aqui dentro do coração. Enquanto o Senhor fala aqui dentro da igreja, nós podemos estar prostrados e Ele nos levanta apenas com uma palavra. Mas eu digo para vocês, se o Senhor não fizer tudo isso, o Senhor vai levantar várias sombras que Ele tem dentro da igreja para te ajudar a carregar a tua cruz, para te aconselhar, para servir de refresco, para servir de abrigo, para te guardar e para te proteger. Creia nisso, igreja. Amém? Esse é o nosso Jesus. Esse, Ana, é o que vale a pena. O que você mencionou ali é se limpar e é renúncia. E eu quero dizer que vale a pena, igreja. O mundo vai tentar, como que eu posso dizer? O mundo vai tentar, vou usar essa palavra, não era bem isso que eu queria usar. Ele vai tentar criticar quando você começar a se limpar. Mas eu quero dizer que vai valer a pena. Vai valer a pena, porque o mundo inteiro não te segura, mas uma ponta de um dedo de Jesus nos mantém em pé. Com uma palavra dele nós andamos mais 40 dias. Com uma palavra dele nós andamos mais milhas. E nós prosseguimos de glória em glória. Amém? E aí, igreja, veja que engraçado, né? Deixa eu só falar algo aqui antes de eu passar para frente aqui, porque eu estava esquecendo. Igreja, os ventos da vida vêm. E quando eu digo que não é só estar dentro da igreja, eu volto a frisar, estar nos cultos, não é eu que estou falando. Deus espera que eu e você estejamos em comunhão com a igreja, em um local congregando ao Senhor. Deus espera isso. Mas eu quero dizer que muitas vezes, igreja, nós estamos com o pé dentro da igreja e a nossa cabeça lá no mundo. E aí sabe o que acontece? Vem o vento e ele sopra. E a pessoa vai para lá e vem para cá. E tá molhado. E está encharcado, e as águas já transbordaram e já estão quase submergindo a ponto de não conseguir mais respirar. E sabe o que o Senhor trouxe no meu coração? Porque está dentro, mas não está em Cristo, não está firmado na rocha. Então eu quero dizer
que tudo tem que ser como o Senhor nos ensinou. Estar congregando, palavra após dia, palavra, usando a palavra, limpando, usando a palavra, limpando, usando a palavra, limpando. Isso é estar firmado na rocha. Isso é estar firmado em Cristo. E veja que engraçado, porque nós começamos a ler aqui essa palavra, e Jesus começa dizendo assim, ó, no verso 24, ó, todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, vou compará-lo a um homem prudente. Agora só o comecinho. Todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras. Agora veja que interessante, igreja. Nós queremos estar na rocha, nós queremos estar firmes no Senhor, a gente quer que a nossa casa não desabe, mas Jesus disse que vai vir o problema, que vai vir a dificuldade. E eu creio que todo mundo que está aqui quer que quando vir o problema, a dificuldade, vocês permaneçam em pé. A família permaneça em pé, os negócios permanecem em pé, o casamento permanece em pé, tudo na nossa vida espiritual permanece em pé. Acho que todo mundo deseja isso. Só que Jesus, ele diz assim, ó, todo aquele que escuta estas minhas palavras. E a pergunta é, mas quais são essas palavras? Que Jesus começa contando essa parábola. Essa parábola é o final, igreja, do Sermão da Montanha, que começa lá em Mateus, no capítulo 5, e ele vai até Mateus 7. Então, quais são essas palavras? Você já se perguntou, mas quais são essas palavras que Jesus disse que eu tenho que cumprir para eu ser um homem prudente, uma mulher prudente, para quando o problema chegar e a minha casa permanecer em pé, as coisas permanecerem em pé, né? Pode dar um terremoto, pode balançar um pouco, mas ele vai ter que parar, porque vai estar firmado na rocha e não vai cair nada. Olha só, quais são essas palavras? Então, eu queria sim pedir para a igreja em casa, porque eu não tenho tempo, né? Nós não temos um tempo hábil para falar sobre tudo. Mas, irmãos, meu Deus, como é gostoso e, na verdade, é confrontante você ler Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Porque é exatamente essas palavras que Jesus estava ensinando à multidão quando ele diz, ó, você que não quer que a tua casa caia, é essas palavras. E eu não vou ter tempo para falar tudo. E eu queria dar um conselho para a igreja, pedir assim que em casa vocês leiam Mateus 5, Mateus 6, 7. Mas não leia assim com pressa de querer terminar. Leia refletindo, né? Meditando e olhando. Puxa, aqui, opa, parabéns para mim. Nota 10 para mim. Aqui eu tô nota 1000. Glória a Deus. Tô fazendo isso aqui. Não, isso aqui, opa, isso aqui não tá certo. Isso aqui, o dia que vier o vento, o dia que transbordar os rios, a minha casa vai cair. Porque nisso aqui eu não estou obedecendo. Isso aqui eu preciso desmanchar e erguer ela de novo. Cada um possa fazer isso em casa, irmãos, porque eu li Mateus 5 e 7. Eu não vou dizer o número para não mentir, mas eu li muitas vezes essa semana. Não essa semana, mais ou menos um mês e pouco atrás, eu já comecei a ler, a refletir e me colocar, como a gente diz, você tem que se posicionar na palavra. Né? A gente tem o costume de dizer isso, você tem que tomar uma postura na palavra. E eu quero dizer para você que está aqui hoje, põe-se na posição da palavra, na postura da palavra, porque é muito fácil, igreja, nós dizemos as coisas que Deuteronômio fala, as promessas, e isso que vai vir, eu vou me posicionar na palavra, porque isso vai acontecer, e vai acontecer mesmo. Aquela condição, se ouvirdes a minha voz e obedeceres, né? Então, aonde você não está encaixado, que você possa começar a colocar a tua vida em ordem, a alinhar com a palavra de Deus. Um dos versículos que eu separei aqui, igreja, está lá em Mateus 5, no capítulo 5, que diz assim, faz parte do Sermão da Montanha. E Jesus começa assim, por que é Sermão da Montanha? Porque Jesus, ele sobe um monte para ele pregar para as pessoas, né? A multidão fica mais abaixo, os seus discípulos ficam mais perto, por isso que é chamado Sermão da Montanha, porque ele sobe um monte, ele sobe uma montanha, um lugar mais alto para falar. E aí, o primeiro versículo que eu escolhi foi esse aqui: felizes as pessoas humildes, pois receberão o que Deus tem prometido. Igreja, veja só, para uma pessoa ela receber as bênçãos de Deus, algumas outras traduções pode ser que vão falar que herdarão a terra. E essa terra é tanto a salvação quanto aquilo que Deus tem para mim e para você nessa terra. Mas não tem como Deus abençoar uma vida de uma pessoa espiritualmente, materialmente,
se ela não for humilde, porque o Espírito Santo, ele é humilde. E ele não vai, como é que eu posso dizer, ele não vai ser conivente com uma pessoa que tem uma característica ao contrário. Deus, às vezes, igreja, ele tem tanta vontade de abençoar as pessoas, e o contrário de humildade, né? Vocês vão procurar melhor o significado de humildade, porque daí a gente vai poder alinhar melhor a nossa vida, né? Eu vou poder falar um pouquinho sobre isso, né? Mas o contrário de humildade é arrogância, é prepotência, é soberba, é orgulho. E Deus quer abençoar tanto, irmão, a vida das pessoas. Mas se Ele abençoar a vida de uma pessoa, vou dizer, uma pessoa que se ache, uma pessoa que ela queira as coisas para se aparecer para os outros, Deus não dá por amor à pessoa. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz que primeiro vem a soberba. Então primeiro a pessoa, ela se acha, ela faz isso, ela faz aquilo, e depois vem a queda. Então Deus já não dá mais, porque Ele sabe que a pessoa vai se perder. É como uma mãe que tem um filho que é alcoólatra, por amor a ele, ela dá 10 reais para ele comprar uma cerveja, para ele comprar alguma coisa. Não que a gente esteja a favor disso, só estou usando como exemplo, mas ela jamais vai dar 50 reais para o filho, porque ela sabe que o filho vai se embriagar até dizer chega. E assim é Deus conosco. Ele não pode muitas vezes nos abençoar, igreja, porque Ele sabe que nós vamos nos levar até não sei aonde. Nós vamos nos embriagar da soberba, do achismo, do exibicionismo, sabe? Tanto na vida espiritual, na vida material. Então, igreja, a humildade é algo que Jesus enfatizou e que eu e você precisamos buscar todos os dias. Algo que eu notei aqui, igreja: aquele que é humilde, ele nunca vai desequilibrar. Aquele que é humilde, ele nunca vai desestabilizar. E outra coisa, aquele que é humilde, ele nunca vai parar de crescer. Guarde isso, aquele que é humilde, ele nunca vai parar de crescer. Agora, com o dicionário em casa, buscando a ajuda do Espírito Santo em oração, peça para Deus te ajudar a ser uma pessoa humilde, porque você vai ver as promessas de Deus se cumprindo na tua vida e se cumprindo na vida dos teus. Aí, outro versículo se encontra no mesmo livro, capítulo 9. Essas são as palavras que Jesus, eis que essas palavras, aquele que ouve e as cumpre, será como aquele varão prudente, né? No versículo 9 vai dizer assim, ó: felizes ou bem-aventuradas as pessoas que trabalham pela paz, os que são pacificadores, pois Deus a tratará com os seus filhos. Igreja, muitas vezes as pessoas vão chegar para nós com alguns tititi, alguma coisa, falando, por exemplo, assim: viu, sabe aquele caso? Sabe esse problema? Sabe lá do fulano do tal, aconteceu assim, aconteceu assado. E muitas vezes as pessoas começam a falar coisas, a aconselhar de tal forma, não promovendo a paz, não edificando de novo, não construindo de novo, mas usando a sua boca para Satanás, para derrubar mais ainda, para separar, para dividir, igreja. E isso é algo que nós temos que vigiar. Se for para nós darmos um conselho que não seja mediante a palavra de Deus, vamos fechar a nossa boca e não vamos abrir a nossa boca, né? Muitas vezes as pessoas vão encontrar problemas para nós, e será que nós estamos, como diz aqui, felizes os que trabalham pela paz? Então você, quando alguém contar algo para você, vigie o teu conselho, vigie a tua palavra, veja se você está trabalhando pela paz, porque esse é um do regulamento que Jesus estabeleceu para que o dia que a tempestade bater na minha e na tua casa, ela não afundar, ela não cair. E aí, lá no versículo 21, há um outro versículo, né, que diz assim: quando depender de vós, tendes paz com todos, né? Eu quero dizer para vocês, igreja, que hoje, né, se eu tivesse que intitular essa palavra, eu dizia Deus tratando do meu caráter, Deus tratando do caráter no íntimo, no interior da igreja. Eu estabeleceria com esse nome, né? Se você já cumpre tudo isso, glória a Deus. Ore para que mais pessoas cheguem ao teu nível. Mas você que está aqui hoje, nessa noite, se encaixa nessa palavra. Deus está te dando uma opção não, Deus está te dando, mostrando a única chance de você ver mudança na tua vida. A única, não é oportunidade, porque Deus ele vai nos dando oportunidades, mas o meio de você transformar a tua vida, né? Olha só o que diz no versículo 21, diz assim, ó: vocês ouviram o que foi dito aos seus antepassados: não matem,
quem matar será julgado. Mas eu lhes digo que qualquer um que ficar com raiva do seu irmão será julgado. Quem disser ao seu irmão, você não vale nada, será julgado pelo tribunal. E quem chamar o seu irmão de idiota, estará em perigo de ir para o fogo do inferno. As pessoas falam palavrão à torta e à direita, sem se dar conta do que Jesus falou aqui. Aquele que chamar o seu irmão, algumas traduções diz raca, né? Não sei como é que está aqui, mas aqui na tradução que o Luiz colocou está bem idiota mesmo, né? Aquele irmão, olha só, vamos pegar a primeira parte ali, tratar da primeira parte. Jesus não classifica, né, a morte de alguém, o homicídio, simplesmente por eu pegar uma arma e pá, em alguém. Jesus está dizendo que quando nós sentimos algo aqui dentro do nosso coração por alguém, de sentimento com raiva, seja lá qualquer tipo de sentimento, inveja, né? Qualquer outro sentimento que não seja. Todo mundo sabe que é sentimento bom, que é sentimento ruim. O que diz ali, ó? Deixa eu pegar pela minha tradução aqui. Que quem tiver ódio no seu coração, né? O Senhor já está dizendo que será julgado. Então, irmãos, eu e você, quando temos algo dentro do nosso coração, a Bíblia já está dizendo, você será julgado. Já pode ter certeza, essa sentença se vai passar. E quando eu digo você, irmãos, é por hábito que a gente tem por pregar, mas eu me encaixo junto aqui, né? Aí, depois Jesus diz assim, quem disser ao seu irmão, você não vale nada. Quantas pessoas dizem, aquele lá é um pé de chinelo, aquele lá não vale nada, não tem aonde cair morto. E aí também Jesus fala, né? Quem chamar de idiota está em perigo de ir para o fogo do inferno. Igreja, quantos cristãos que nós vemos destilando palavreado, palavras más nas conversas, né? Conversas indecentes, soltando palavrão. E hoje Jesus está nos ensinando, ou lembrando, que palavrão da nossa boca não é para sair nem para o nosso próximo, nem para o animal e nem para a situação em que nós estamos vivendo. Jesus está ensinando que do nosso coração não pode ter esses sentimentos. E que sabe o que quer dizer que está vindo no meu coração agora, igreja? Uma coisa que eu não tinha colocado na palavra, aquele não vale nada. Desvalorizar as pessoas. Desvalorizar as pessoas. Nós temos que cuidar com isso. Porque quando a gente diz aquele não vale nada, a gente está desvalorizando literalmente alguém. Ainda que a pessoa tenha esses adjetivos aí, da nossa boca não deve sair. A nossa boca foi feita para abençoar. A nossa boca foi feita para orar. A nossa boca foi feita para quê? Porque um dia nós saímos desse lugar e essas pessoas permanecem. Qual como é o dever teu? Misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alguma coisa. Assim diz a palavra, né? Que vai alcançar algo. Aí, igreja, né? Jesus vai tratar a questão do adultério, que não é somente o adultério, ele não é só pelo ato físico, mas quando eu e você, isso está escrito antes de Jesus chegar nessa parte aí da casa que caiu, né? Jesus não classifica o adultério apenas assim, por exemplo, do ato físico, ele vai classificar assim, ó, só de eu olhar, eu sou casado, e eu olhar alguém na televisão, eu olhar alguém no meu celular, no supermercado, na loja, em qualquer lugar, e eu já olhar com uma intençãozinha errada, Jesus já disse que já cometeu adultério. Então, aquele que quer permanecer a sua casa em pé, no dia que chegar, né, a adversidade, o problema, precisa limpar. Pegar a palavra, limpar. Pegar a palavra, limpar. Pegar a palavra, expulsar. Pegar a palavra, jogar fora. É isso que nós precisamos fazer se nós queremos que a nossa casa permaneça em pé. Aí no verso 37, a igreja vai falar que o seu sim seja sim e que o seu não seja não, e o que proceder disso é do maligno. Então, quando a gente mente, igreja, Jesus está se referindo à mentira. Quando a gente mente, a gente está usando de procedência de coisas do maligno. E eu e você temos que cuidar, igreja, porque muitas vezes nós vamos ser indagados sobre coisas da nossa vida particular. E são coisas que a gente não quer falar, né? A gente não quer responder aquilo. E muitas vezes as pessoas optam por mentir. Então é preciso você pedir sabedoria a Deus, para que quando chegar algo, que você tenha sabedoria, primeiro, para não mentir, respondendo e não também chateando, né, o teu irmão, respondendo de uma forma o teu irmão, mas que você não minta. A Bíblia diz também assim, seja tardio no falar. Você não precisa responder na hora uma mensagem, você pode pensar e você buscar a direção de Deus, aquilo que você falar, sem você se contaminar e sem você se sujar. O problema é, igreja, quando o cristão, entre aspas, ele já tem uma vida construída na mentira. O problema é quando a pessoa, ela elabora uma mentira, mas tão criativa,
tão bem feita, e isso é obra de Satanás, igreja, isso é obra do inimigo, seja para o quê? Para se livrar de algo. Tem pessoas que pegam papéis e conseguem escrever coisas que não é verdade para provar com aquele papel. E o que vai acontecer, igreja? Vai vir a chuva, vai vir o vento e a casa vai cair. E eu tenho por lição, igreja, de muitos anos já. Eu prefiro ficar no prejuízo, eu prefiro perder, eu prefiro me prejudicar. Mas graças a Deus, Deus tem me dado essa graça e tem me ensinado, o Espírito Santo tem me ajudado. É não mentir. Não mentir. Não mentir. Quer que a tua casa fique em pé? Começa a limpar isso na tua vida. Sabe, às vezes o costume já está tão grande na vida da pessoa, sabe, o edifício já está tão grande, vai derrubar uma paredezinha. Quem é construtor sabe, vai lá, com chute você derruba, mas agora quando o troço já está bem grande, igreja, você vai precisar de gente para vir quebrar. Isso, sabe o que o Espírito Santo está dizendo? Você vai precisar de gente para te aconselhar. Você vai precisar estar no meio da brasa para consumir isso na tua vida. Você vai precisar de gente para ajudar a desestruturar esse grande edifício da mentira na vida. Porque lá no céu não entra, igreja. Vai herdar a terra? Não herda. Palavra do Senhor, não adianta. Aqui nós temos o tempo do nosso conserto. Lá nós não vamos ter mais como consertar. Ainda que você se prejudique, ainda que você saia perdendo algo, não minta. Não minta. Peça sabedoria a Deus. Seja tardio no teu responder e no teu falar. Vai acontecer. Às vezes, você pode ainda errar nisso. Não se culpe. Peça perdão a Deus. E vai em oração. E vai lutando contra. Eu caí lá aquela vez, eu menti aquela vez, não tem problema, agora eu minto de novo. Não. Caiu? Levanta. Segue firme. Palavra. Limpa. Aí, no verso 38 vai dizer assim: vocês ouviram o que foi dito olho por olho, dente por dente, mas eu lhe digo, não se vingue dos que fazem mal a vocês. Resumindo, igreja, não pague o mal com o mal. Não pague o mal com o mal. Te ofenderam, deixaram você no prejuízo, eu vou fazer de um outro jeito, mas eu vou pagar com o mal. Jesus está dizendo, não serve para o cristão. Isso não serve para mim, não serve para você. Vocês ouviram o que foi dito, verso 43, ame os seus amigos e odeie os seus inimigos, mas eu lhe digo, ame os seus inimigos e ore pelos que perseguem vocês, para que vocês se tornem filhos do Pai de vocês que está no céu, porque Ele faz com que o sol brilhe sobre os bons e sobre os maus e dá chuva tanto para os que fazem o bem como para os que fazem o mal. Se vocês amam somente, presta atenção nesse versículo, se vocês amam somente, se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão fazendo mais? Até os pagãos fazem isso. E outra tarefa difícil que eu acho nas nossas vidas, irmãos, é isso aí. É um dos mandamentos mais difíceis para o ser humano colocar em prática. Orar por aqueles que fazem mal para nós. Orar por aqueles que nos perseguem, por aqueles que nos desprezam, por aqueles que fazem mal para nós, por aqueles que fazem acepção de nós, né? Que nos deixam de lado. E aí, além de orar, a tarefa mais difícil ainda é bem dizer. E bem dizer significa falar bem dessas pessoas, né? E aí, o que Jesus disse mais lá? Orar, né? Eu acho que eu anotei aqui. É amar, orar e bem dizer. Eu tenho pra mim assim. Se eu não conseguir bem dizer aquela pessoa que fez mal pra mim, mas também eu não vou falar mal. Eu prefiro ficar quieta. Melhor fechar a boca, né? Então, essa tarefa de amar o próximo, irmãos, de conseguir fazer tudo isso que Jesus está falando aqui, irmãos, é algo muito difícil. E é algo implantado por Satanás, porque com o tempo a pessoa vai ficando iracunda, a pessoa vai ficando de cara feia, né? Não é assim, a gente vai ficando meio enfesado, o brilho do Espírito Santo vai saindo das nossas vidas, e a gente vive naquela cólera, remoendo isso, se duvidar, todos os dias. E eu digo para vocês, eu não tenho outra receita, se alguém tiver, me ajude, porque eu estou conseguindo fazer isso com o joelho no chão, boca no pó, joelho no chão, me arrependendo, e vou confessar para vocês, lá no meio da minha sala, com a minha mão levantada nesse último mês, que eu ia trazer essa palavra, Jesus, me ajuda a cumprir
Mateus 5, Mateus 6 e Mateus 7. Não é tudo lá, Senhor, que o Senhor precisa me ajudar. Porque tem coisas que a minha vida já está alinhada. Mas tem coisas aqui que eu não estou conseguindo. Jesus, me ajuda. Estou declarando para os irmãos, com choro, com lágrima, coração sincero diante da presença do Senhor, identificando a Ele a minha fraqueza. Porque é muito fácil eu vir pregar aqui, igreja, lá na frente, quem sabe essa semana, você vai ser testado nisso. Você vai ser provado nisso. E eu digo, Jesus, eu sempre lembro, mas Deus disse que para o homem é impossível, mas para Deus é possível. Então, é possível. É possível, igreja. E sabe o que o Senhor colocou no meu coração, igreja? Nós pedimos tantas coisas nas nossas orações para Deus. Deus cuida do meu filho. Deus abençoa aquele negócio que eu vou fazer hoje. Deus guarda o fulano de tal lá. Senhor, abençoe no meu trabalho. Eu quero conseguir aquilo e mais aquilo. A gente fala essas orações e sabe o que o Senhor colocou no meu coração, irmãos? Que nós não podemos descartar o pedido de dizer para o Senhor nas nossas orações: me ajude a amar os meus inimigos, me ajude a orar por aqueles que perseguem, me ajude a bendizer os que me maldizem. Igreja, isso é algo que tem que ser pautado constante. Quem tem muita dificuldade, é algo que tem que ser pautado constante na oração e vencer na oração. Sabe, a gente é tão ingrato porque a gente quer cobrar dos outros aquilo que nós já fizemos lá no passado. E hoje a gente quer dar uma de bonzão e querer cobrar dos outros aquilo que nem às vezes os outros não entendem, né? Então é algo que eu e você precisamos mudar. Eu quero contar uma experiência para a igreja que aconteceu enquanto eu estava, desde sábado passado eu venho trabalhando na manutenção da palavra que eu traria hoje. E chega, deixa eu contar, porque é sobre esse versículo 47, ó, se vocês falam somente com os seus amigos, o que é que estão esperando demais? Até os pagãos, até aqueles que não conhecem a palavra fazem isso. No meu convívio, já há anos, né, há muitos anos, na verdade, eu convivo com uma pessoa, eu tenho que conviver com essa pessoa, que eu já explanei uma vez para a igreja, mas eu vou trazer algo só de lembrança para a igreja entender. É alguém que a primeira vez que eu conheci, eu achei que essa pessoa seria uma rocha para mim, né? Seria uma rocha assim, que eu podia, por ela ter uma titulação de uma certa igreja, seria alguém que, digamos, me receberia, né? E a gente, enfim, deixa pra lá. E aí, desde que eu conheci essa pessoa ela me despreza, ela faz acepção. Se nós estivermos sentados numa mesa, ela olha para todo mundo, há anos de igreja, ela olha para todo mundo, menos para mim. Se nós estivermos numa rodinha, Luiz, eu, essa pessoa e outras aqui, ela vai mostrar algo no celular para todo mundo, ela vai passar por mim, ela vai pular e vai dizer com as outras pessoas. E eu confesso que eu sofri muito com isso, igreja, até um tempo, por não estar firme na rocha, por não estar firme na rocha, porque o meu sofrimento poderia ter sido reduzido naquela época. Mas enfim, chega uma época do ano em que eu preciso emitir uma mensagem para essa pessoa, eu preciso conversar com essa pessoa. E eu quero contar o que aconteceu comigo. Porque eu já vim há tempos, né? Todo ano chega essa data e eu mando a mensagem lá para o WhatsApp. A pessoa demora para responder, ela visualiza, leva, né, 500 anos para responder, às vezes põe só um joinha, a gente com aquilo que a gente deve ser: oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Assim, assim, assado, é assim, assado a mensagem. E eu confesso para vocês que eu disse bem assim esse ano para o meu marido: esse ano vai ser assim. A mensagem vai chegar através do papel. Eu vou imprimir e a mensagem que eu preciso mandar para essa pessoa vai chegar com o papel. E aí, como ela quiser agir, como ela quiser fazer com o papel, eu não estou nem aí. Veja aí quanto tempo eu fico mandando mensagem, nem me responde, ou age assim, assim, assado. O papel está impresso na mesa. Eu com a Bíblia, com a palavra, preparando. E aí, igreja, quando eu li esse versículo 47, veio como uma flecha dentro de mim. Se vocês falam somente com os que falam com vocês, o que é que estão fazendo demais? Igreja, eu só faltei chorar de tristeza, não, de alegria. Eu quase, sabe, eu queria sair soltando, eu queria dançar na presença do Senhor, porque essa palavra, igreja, ela entrou de tal forma lá dentro de mim que derrubou uma estrutura que eu combatia contra, mas querendo não, a parede ainda estava pequena, mas existia essa parede dentro de mim. Sabe o que eu fiz na mesma hora? Esses papéis, descartei eles. No mesmo dia, a mensagem: oi, com a mesma simpatia, com a mesma forma como eu tratei os outros, eu tratei aquela pessoa, igreja. E eu digo que isso foi libertador, foi tão gostoso, foi tão bom. Sabe o que eu me senti, igreja? Eu me senti assim, limpa, eu me senti assim, como que eu posso dizer? Meu Deus, eu estou conseguindo cumprir isso, Senhor. Talvez
Talvez para você que está aqui no banco, você não pode ter a dimensão, porque eu não vou abrir a minha história para contar tudo que já aconteceu. Mas para mim, foi terrível tudo que aconteceu. E às vezes ainda acontece, mas eu quero dizer que eu estou liberta disso, igreja. E quando eu mandei aquela mensagem, eu não queria saber o que ia responder, se não ia responder, não estava nem aí, eu estava assim, me sentindo aliviada de dever cumprido na palavra do Senhor. Eu cumpri o que o Senhor manda, e não importa o que o outro vai achar, o que o outro vai pensar. Eu quero estar firmada na rocha, porque o dia que a tempestade vier, Jesus vai lembrar de mim e de você, das tuas ações. Eis, nós lemos Apocalipse, mesmo com pouca força, guardaste a minha palavra, mesmo você não conseguindo, você obedeceu. Igreja, eu estou me sentindo livre, liberta, eu estou me sentindo muito bem desde o dia em que eu tomei essa atitude. Eu vou encerrar, em 5 minutos eu prometo que eu vou tentar encerrar aqui. E aí, igreja, o verso 6, o capítulo 6, versículo 8, quase terminando já. Jesus vai falar o que a Ana disse, que todo dever religioso que você fizer dentro da casa do Senhor, ou você fizer fora, tudo por Ele, e para Ele, e para a glória dele. Nunca para mostrar para alguém, nunca para se aparecer para alguém, nunca para agradar alguém. Igreja, eu posso confessar para vocês, eu amo a minha mãe, eu tenho um zelo com ela, a minha família que convive comigo sabe, mas eu nunca pisei nessa igreja pensando em agradar a ela toda a vida, buscar o meu Deus, o meu Senhor, o Senhor com quem eu tive um encontro um dia, o Senhor que me libertou, o Senhor que me curou, o Senhor que me restaurou, o Senhor que me colocou aqui. Então, igreja, nunca para se exaltar, jamais. Tudo para Ele, para a glória dEle e para a honra dEle, independente, igreja, se a nossa voz, independente de como que a gente faz, Deus não está interessado. Às vezes eu falo com uma pessoa tira sarro de mim, mas não tem problema porque ele não entende ainda, mas ele tira sarro, essa voz ali, assim, assado, desafinada, não sei o que. Eu falei, Deus não está preocupado com uma voz desafinada, Deus está preocupado com um louvor limpo, puro, que saia do coração, porque você vai estar em lugares aonde vai ter gente cantando muito bonito para se autopromover, para qualquer outro objetivo, menos adorar o Senhor. E eu e você não podemos jogar, mas aquele que sonda os corações, aquele que sonda os filhos, sonda tudo, é Ele que recebe esse louvor, é Ele que transforma esse louvor. Então não importa, se você está fazendo de coração para o Senhor, não importa. Mateus 6,6, Jesus vai enfatizar, quase terminando, lembrando, Ele vai enfatizar, se você quiser que a tua casa permaneça em pé, escuta, igreja, mesmo na correria que nós vivemos nesses últimos anos, mesmo com os problemas que nós vivemos açoitados de tempo, Jesus disse que se você quiser que a tua casa permaneça em pé, você vai precisar manter a tua vida diária no secreto. Você vai chegar um momento do dia em que você vai precisar se ajoelhar, se não for no quarto, no banheiro, na sala ou na cozinha, você vai precisar passar um tempo com Deus. Sabe por quê, igreja? Porque para cumprir tudo até agora o que eu preguei, precisa estar aqui, ora, joelho no chão, porta fechada, boca no chão, para cumprir tudo isso, o que Jesus disse, para também as promessas se cumprirem nas nossas vidas. Mateus 6,14 vai falar a questão do perdão, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofendem vocês, o Pai de vocês, que está no céu, perdoará os pecados de vocês. Gente, quando eu li isso, e eu tô careca de ler isso e de ouvir isso, mas essa semana, quando eu li, eu senti tanta alegria, eu senti tanta glória, eu senti tanto prazer, igreja, porque veja o tamanho da palavra do Senhor, e todo dia, irmão e irmã, você tropeça num cisco dessa palavra, e Deus, Ele não deixa de falar conosco, Ele não fecha a mão dEle, Ele não deixa de nos abençoar, e às vezes uma pessoa comete um cisquinho para nós já estamos julgando, nós estamos condenando, nós já viramos a cara para ela, nós não queremos mais saber, nós xingamos, nós tratamos ou fazemos qualquer outra coisa, e o nosso Deus não age assim. E isso é muito sério, veja só, porque se vocês perdoarem as pessoas que ofenderem vocês, o Pai de vocês também perdoará, mas se vocês, vai continuar, se vocês não perdoarem, Deus também não perdoa, e isso é um problema muito grave, sabe por quê? Porque a Bíblia diz que os nossos pecados fazem divisão entre nós e o nosso Deus.
Então nós precisamos do perdão dele para que a nossa oração seja aceita, porque senão, quem sabe, o trabalho que eu estou fazendo aqui dentro da igreja, ou aquilo que eu faço para Deus, igreja, está sendo nada, está sendo a mesma coisa que não fizesse nada, porque eu não perdoo, e nós temos pecados, nós somos sujos, né? Nós precisamos de limpeza diariamente, igreja. E o que o Senhor colocou no meu coração para finalizar, né, para a gente concluir, igreja, é que Deus, isso está como uma tampa na minha cabeça e na tua cabeça. Eu volto a dizer, quem sabe tem alguém que seja espelho nessa noite que nós podemos copiar. Mas a Bíblia também diz que não há um justo sequer. E Deus colocou no meu coração que isso está como uma tampa, que isso está como uma panela de pressão dentro de mim e de você fervendo, quase explodindo, igreja. E o Senhor colocava no meu coração que Ele quer derramar mais do Espírito Santo, mas isso está bloqueando, está sendo como um limite, está sendo como uma tampa. E se nós queremos avançar, e se nós queremos prosseguir, e se nós queremos ir para frente, igreja, nós vamos precisar pegar Mateus 5, pegar Mateus 6, Mateus 7 e limpar aquela palavra, e jogar fora, e tirar. E aí o Senhor vai dar um derramar do Espírito Santo diferente para essa igreja. Ele vai encher de uma porção diferente, da qual nós não alcançaremos, e nós não conseguiremos se nós não demolirmos essa casa velha, construída do nosso jeito, feita das nossas formas. E para encerrar de verdade, igreja, não é só porque Deus quer derramar do Espírito Santo, sabe por quê? Porque esses tipos de sentimentos que eu sei que a igreja está entendendo, que às vezes a gente guarda dentro da gente, faz mal para nós mesmos. E Deus sabe que isso é perda de tempo, e o teu tempo nunca mais vai voltar. Deus está dizendo, você pode ter uma vida de alegria, uma vida de paz, de gozo no Espírito Santo. O reino de Deus é alegria, mas essas coisas, elas roubam a nossa alegria, elas nos deixam iracundas, elas nos deixam mal, né? A gente perde o nosso tempo, e Deus não quer que nós percamos o nosso tempo. Ele quer que nós tenhamos vida e a tenhamos com abundância. E para dizer a última palavra, analise na tua vida o que você tiver que demolir. Demula antes de chegar o vento, antes de chegar a tempestade. Porque hoje, eu vou encerrar porque o Espírito Santo está dizendo, hoje você derruba uma parede que está errada, que está construída errada. Hoje você derruba um alicerce, uma base, uma viga. Hoje você derruba só uma, tua casa permanece em pé. Mas se você não derrubar ela, por causa dessa viga, vai vir o vento, vai vir a tempestade, o transbordar, e a tua casa inteira vai cair. Mas hoje o Senhor diz para você, conserta essa viga que está errada, porque vai bater o problema, vai estar consertado, ele vai bater e ele vai passar, e a tua casa vai ficar estruturada e em pé, como um edifício construído bem forte para o Senhor. Aplauda ele e glorifica ele.